Boa noite, amigos da TV Pantanal. Está no ar o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Alcides Fonseca Júnior, o Juninho Fonseca. Hoje ele trabalha como comentarista no portal 016, programa Tá na Hora do Esporte, ao vivo, por link, entre as 12 horas e 13 horas e 15, horário de Brasília, e de segunda a sexta-feira, na empresa de comunicação de Ribeirão Preto, e das 19 horas às 20h30, horário de Brasília, comentarista do Jornal Esporte de Campinas. Formação acadêmica do amigo Juninho, professor de Educação Física formado pela Uniderp Ribeirão Preto e pós-graduado em treinamento esportivo pela USP de Ribeirão Preto. Palestrante em vários cursos que ele faz. Foi secretário de esporte do município de Ribeirão Preto. Boa noite, Juninho. Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Um grande abraço a você, o pessoal do Mato Grosso do Sul, a TV Pantanal. Um abraço especial ao Valdinei Costa da Silva, que está dando um apoio total para o nosso trabalho. Paulinho, você viu que a história é grande, cara. Você começa a falar a minha vida depois do esporte, né? Trabalhando com comentarista, secretário de esportes, curso, um monte de coisa. A vida segue, né, Paulinho? Muito obrigado pelo convite, companheiro. Agradeço a sua participação, viu, Juninho? E você sabe, você passou um currículo imenso, mas eu falei, então vai passar o programa inteiro eu lendo o que você tem, né, Juninho? Juninho, assim, para começar, para quebrar o gelo, tudo, eu vou mostrar uma foto aqui para o telespectador ver quem era o Juninho quando começou lá de criancinha com o pai dele, o senhor que está, o senhor Nenê Fonseca, que era o nome, Alcides Fonseca, e o Juninho herdou o nome do pai. E o pai chamava de Nenê Fonseca, a gente lembrava do senhor Nenê Fonseca na Casa Brasil, né? E o Juninho, era mascotinho dessa equipe, esse pequenininho que está aí, que a senhora está com a mão no ombro dele aí, é o Juninho Fonseca. O pessoal vê que ele estava na equipe. E lá do outro lado, na ponta direita, agachado, é o Paulinho Fonseca, né? O irmão do Juninho, que jogou no Santos, que era o canhão de Pinhal, né, Juninho? Essa foto aí, não é? Essa foto é muito bacana. Sabe por quê, Paulinho? Eu utilizei essa foto um dia na minha vida para fazer uma palestra aqui em Ribeirão Preto para o pessoal da China. Porque os dirigentes da China, claro, com tradutor, né? Os dirigentes da China chegaram para mim e perguntaram: mas por que brasileiro gosta tanto de futebol? Eu não sabia fazer uma explicação direta. Nós gostamos porque nós gostamos. Aí eu me lembrei de uma foto que é desse mesmo momento aí, Paulinho. Eu resgatei essa foto do meu computador, apresentei para o cara e eu mostrei, ó, essa fotografia aí, eu sou o mascote do mascote. Eu sou de 1958 e a fotografia é de 61. Logo, eu tenho de 3 a 4 anos, Paulinho. Precisa de dizer mais porque nós gostamos de futebol? Não, eu sei, eu estava lá esse dia, porque meu irmão faz parte desse time. Meu irmão jogava aí, tá nessa foto também, né? Meu irmão estava. Então, legal, todas as bom. fotos, entregando a faixa, a minha mãe lá presente, tudo, colocando a faixa no meu irmão, fazia parte dessa equipe. Teu pai treinava, né? E eu estava lá, pequeno também, mas que eu nasci em 53, né? Mas a meninada aí é de 51, de 50, 49, eram os mascotes, né? E eu de 53 eu acompanhei. Eu fui lá no dia da faixa, que eles receberam a faixa de campeão. Isso aí só para a gente dar uma quebradinha de gelo, para ver quem que era o Juninho e onde ele começou, com o pai dele, lá atrás, né, Juninho? Juninho, sem dúvida. Você jogava em Olímpia, lá em Olímpia, né? Nas equipes que seu pai montou, tudo, mas em 1974 você foi para a Ponte. Passa essa trajetória sua para nós, da Ponte Preta, 74
a 1983, lá na Ponte Preta? Olha só, Paulinho, rapidamente, na verdade, o dirigente da Ponte Preta foi contratar o Valtinho e o Brasinha no Olímpia e, de alguma forma, perguntaram lá para quem, ó, tem jogador bom aqui na cidade, moleque, e aí me indicaram e eu fui lá, fiz o teste em Olímpia, na Ponte Preta, em 74, e fui aprovado, não imaginava que isso iria acontecer, eu imaginava, puxa vida, os caras lá devem jogar bem pra caramba, eu não vou ter condição, não. Eu fui para lá, tive boa condição, fui obrigado a ir estudando, porque você sabe, minha mãe era professora, e eu saí de Olímpia para dar continuidade na minha escola, não é? Fui para Ponte Preta em 74, joguei. A partir de 75, Paulinho, eu comecei a ter aquela percepção do destaque, aquela percepção de que a carreira poderia ter um crescimento, porque a CBF, naquela época, era CBD, Paulinho. Depois você explica para o pessoal CBD, o que era CBD. Sim. Isso. Confederação Eles Brasileira foram fazer de uma Esporte. avaliação. Exatamente. O seu Antoninho foi fazer uma avaliação em Campinas. Ele fez uma avaliação na Ponte Preta, perdão, primeiro no Guarani e depois na Ponte Preta. Nesta avaliação, era para jogadores nascidos em 57. Eu treinei porque tinha que completar 2 times, né? Vai treinar um time contra o outro, tem que ter a mesma idade e tal. É o protocolo da CBD na época. Eu treinei e no final do ano, ia ter no começo do ano de 76, ia ter uma convocação para a seleção brasileira. E era por telex. Os caras mandaram, acho que no comecinho de janeiro, mandaram o telex para a Ponte, perguntando detalhes a meu respeito, porque eu tinha treinado com os caras de 57, treinei bem e tal, e resultou que eu fui para a seleção brasileira de categoria de base, fomos para a Europa, disputamos torneios, aquilo, Paulinho, que hoje é o Mundial Sub-17, entendeu? É aquela história do Mundial Sub-17, nasceu no torneio, nós fomos para Cannes, disputamos o torneio de Cannes, depois veio o torneio de Toulon, você lembra disso? Em seguida veio o de Toulon. Aí, Paulinho, a partir de 76 eu comecei a fazer parte de convocação da Seleção Brasileira de categoria de base, até que em 77 teve o Mundial de Júnior, o primeiro Mundial de Júnior na Tunísia. Eu fui também, nós ficamos em terceiro lugar, e eu fui o melhor zagueiro da competição. O melhor jogador da competição, Paulinho, foi o Júnior Brasília, aquele ponta-direita do Flamengo, não é? Enfim, aí eu comecei a ter essa existência. Na seleção, eu tive existência mais impactante na seleção e depois da Ponte Preta. Quando eu voltei para a Ponte Preta, eu fiquei um período lá na reserva, até que a Ponte Preta vendeu o Oscar e criou a possibilidade de eu ser titular da Ponte. Aí, a partir de 76, eu já fazia parte do profissional da Ponte Preta, com 18 anos, né? E a partir disso eu virei titular, aí surgiu a seleção brasileira na minha vida, fui convocado para as eliminatórias, fui convocado para o Mundial, o que hoje é aquela Copa dos Campeões, sabe, Paulinho? Aquela Copa que antecede o Mundial. Eu fui para o Uruguai, aí fizemos as eliminatórias, eu fui para a Copa do Mundo, e isso aí depois, em 83, eu fui para o Corinthians. Sim, aí em 83 foi para o Corinthians e ficou até 86, né? E aí no Corinthians você pegou a democracia corintiana, junto com o Sócrates. Isso, fiz parte, inclusive. Que era teu amigão. Isso, meu parceiro, ele foi umas 2, 3 vezes em Olímpia me visitar os amigos, que ele era de Ribeirão, e eu sempre passei minhas férias na Olímpia, não é? Fizemos uma amizade em função dos deslocamentos, Paulinho, porque nós começamos a viajar junto, e quando nós voltávamos da seleção, ele vinha para Ribeirão Preto. Eu vinha com ele, a gente vinha conversando, fomos criando uma amizade e tal, ficou uma amizade familiar, né? A primeira esposa do Sócrates é nossa amiga ainda, a Regina, e criou uma amizade que resultou na possibilidade, depois da Copa do Mundo, eu ir para o Corinthians, e lá participamos de momentos importantes. Eu até estava comentando com o Valdinei, aquela direta já, nós estivemos lá no Palanque, eu também estive lá. Foi uma participação esportiva, política muito interessante, né, Paulinho? E naquela época no Corinthians foi você tinha vindo da seleção brasileira de 82, né? Que você participou da seleção, esse quadro Exatamente. Que está aí no fundo aí, é da seleção brasileira. Isso, né? Que daqui a pouquinho a gente tem uma foto desse quadro aí.
os nossos telespectadores. Então foi muito importante essa situação. A gente acompanhava o Juninho, ainda com todo orgulho, falava, esse menino é de Olímpia, né? Esse menino é de Olímpia, porque a gente aqui já em Campo Grande falava, comentava, e mais ainda que você estava no meu time, no Corinthians, né? Mas fica mais fácil, né, Paulinho? Fica. Para mim foi uma surpresa você conversando com o Valdinei agora mesmo aí. Essa é a foto, né? Você na seleção de 82. Infelizmente, na minha opinião, é uma das melhores seleções brasileiras que não conseguiu ser campeão mundial por uma fatalidade, né? Mas está registrada essa seleção. E outra coisa também que eu gostaria assim de perguntar para você, fala um pouquinho da democracia corintiana, falam tanto dessa democracia e você conviveu, você estava lá. O importante é que nós, o elenco dos jogadores, que eles já tinham esse modelo lá dentro do Corinthians, nós passamos a participar das decisões que estavam voltadas para o campo. Olha, o Corinthians pretende contratar, você lembra, Paulinho? Os times contratavam 1, 2 jogadores no final do ano, não é que nem é hoje, contrata 5 ou 6, né? Então nós começamos a participar de todas as decisões técnicas, as decisões de logística, de concentração, de deslocamento, de treinamento, de indicação de jogador, de discutir com o treinador quais que eram nossas opções de momento de jogo, que antecede o jogo, entendeu? Então, assim, nós passamos a dar opiniões daquilo que nós sentimos, não é? A nossa opinião, nós queríamos fazer isso, queremos dar opinião. Isso resultou na exposição pública, porque naquela época, Paulinho, você lembra? Os repórteres trabalhavam dentro do campo, não tinha entrevista coletiva, então começou a surgir, e daí a pouco esse efeito esportivo, essa proposta de política de participação democrática dentro do clube extrapolou. E aí surgiu a oportunidade de nós manifestarmos nossa opinião. No final de 83, teve a emenda lá, eu acho que é do Dante Oliveira, que foi rejeitada, não é? E no começo de Cuiabá. Isso, de Cuiabá, exatamente. E aí, Paulinho, no início de 84, intensificou, porque nós criamos uma estratégia de marketing de utilizar o amarelo, tornozeleira, munhequeira, chuteira e tal, para poder refletir a nossa opinião para uma sociedade que era calada, né, Paulinho? Uma sociedade que não tinha voz, né? Então, acho que foi uma coisa muito bem sucedida, né? Nós colaboramos dentro do espaço esportivo, nós lançamos uma mensagem política que está durando até agora. Mas eu estou preocupado, viu, Paulinho? Realmente, está durando até agora e todos nós temos que ficar preocupados, né, no que está acontecendo. Depois do Corinthians, né, Juninho, e você teve uma passagem por vários clubes. Dá uma sequência aí de clubes, você foi para o Vasco, Cruzeiro, né? Fala um pouquinho da sua trajetória como atleta. Olha só, Paulinho, quando o Corinthians, nós tivemos um ano ruim no Corinthians em 85, que houve uma mudança da diretoria do Corinthians. Então, aqueles mandatários que estavam há 4 anos gerenciando o Corinthians, perderam a eleição, né? O Adilson Monteiro Alves perdeu a eleição. Hoje o filho dele é o presidente do Corinthians, você sabe disso, do Ilho. Sim, e aí, ao perder a eleição, a diretoria perdeu a conexão com o elenco. Houve um distanciamento e no começo de 86, vários jogadores foram embora, eu também fui. Eu fui para o Juventus, porque eu morava em São Paulo, eu pensei em ficar lá no Juventus. O Juventus criou um time forte com vários ex-atletas. Eu fui para o Juventus, e aí o Juventus, Paulinho, me emprestou 3 anos seguidos para 3 times grandes do futebol brasileiro. Primeiro, o Juventus me emprestou para o Vasco, onde eu joguei lá com o Roberto Dinamite, com o Romário, com o Gersinho, com o Fernando, com o Mazinho, que foi campeão do mundo. Aí no outro ano eu voltei para o Juventus, eu disputava o Campeonato Paulista no Juventus, Paulinho, e ir emprestado no segundo semestre para o Campeonato Brasileiro. Aí eu fui emprestado para o Cruzeiro, no Cruzeiro eu joguei com... te interrompendo, é bom informar que os campeonatos
estaduais era no primeiro semestre, e no segundo semestre era o brasileiro. Então, por isso que tinha. Era um campeonato longo, tudo, não era o que é essa bagunça hoje de 2, 3 meses. Né? Continua, está no Cruzeiro agora. Estaduais, isso, os campeonatos estaduais tinham uma longevidade maior, coisa de 6 meses, que hoje o Paulista nesse ano vai ser jogado em 56 dias, né? Aí, Paulinho, eu fui emprestado para o Cruzeiro, onde eu joguei com o Cláudio Adão, o Ademir Keifer, um volante, você sabe quem que é, um loiro, jogava no Internacional, uma maravilha de jogador, e, enfim. Aí voltei para o Juventus de novo, aí no outro ano eu fui emprestado para o Atlético Paranaense. Lá no Atlético Paranaense joguei com o Adilson Batista, que é esse treinador que tem agora aí, que recentemente teve um problema aí no coração. Aí, Paulinho, o que eu fiz? Aí eu fui recuando a minha vida até... Joguei no Nacional da Capital, no 15 Piracicaba, nos 2 anos subsequentes. Fui para o São José, fui vice-campeão paulista no São José contra o São Paulo. Aí eu fui jogar, tive o prazer de jogar lá em Olímpia, Paulinho. O último time que eu joguei profissionalmente aqui no Brasil foi lá em Olímpia. Isso. Vamos fazer um intervalinho, aí nós vamos falar do Olímpia, que nós temos uma imagem lá do Olímpia contra o Palmeiras, tá bom? TV Pantanal, padrão de qualidade no ar. A emoção do futebol está aqui. Transmissões ao vivo. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Oferecimento Poupa Center, na Firmo de Matos, entre Adão Aquino e a 13. Restaurante e Peixaria Delícias, Avenida América 936, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gabi Lanches, na Colombo, quase esquina com a 7. Versátil Camiseteria, há 20 anos confeccionando amigos. União, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Telefone 67 3378 8800. RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341 4010. Lava Jato Gaivota Azul, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Ponciano 2085, próxima à Prefeitura. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Bem, amigos, retornamos com o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje eu estou entrevistando, com grande prazer, Juninho Fonseca. Juninho Fonseca é atleta profissional, é professor de educação física hoje, cronista esportivo, junto conosco, né, Juninho? E você estava falando do Olímpia Futebol Clube. Aí você foi encerrar a sua carreira no Brasil, que parece ter um Japão aí também, né? Você foi jogar no Olímpia. E dessa imagem aqui, dessa foto aqui, o que você lembra dela? Contra o Palmeiras, na inauguração da arquibancada superior aí, você no Olímpia, né? Olha o estádio, o Teresa Breda lotado, né, Juninho? Das arquibancadas, né? Porque a inauguração da iluminação foi no jogo contra o São Paulo, primeiro jogo do Campeonato Paulista. Ali nós temos, eu estou de azul, sim, né? Do lado, no lado direito. Ao meu lado, de bigode, camisa amarela, é o prefeito de Olímpia. O Gebran, que era o dirigente da Federação Paulista, inclusive dirigente do Corinthians. E o Eurides Zangirolami, que era o presidente do clube. E o Toninho Cecílio, o presidente do Olímpia. O Euridão, que nós conhecemos bem, né, Paulinho? O Eurides da família, uma família importante de Olímpia, não é? Família Zangirolami. E o Toninho Cecílio é o do Palmeiras, o capitão do Palmeiras. Isso aí foi, acho, Paulinho, eu não devo errar, né? Foi em maio, junho de 89, se não me engano. Não, esse jogo aí, 89, o Olímpia disputou 90... 89. 89? Ou então foi 89. Era... 89. Então foi em 90. Exatamente. 90, exatamente. Não foi 91, 90. Não? Não foi, é 90? Ah, 91. 91. Nossa, essa foto aí. Acho que é 91. 91, isso. 91.
Eu me lembro porque esse jogo foi para inaugurar essa arquibancada, aí depois a iluminação do estádio foi no primeiro jogo contra o São Paulo. Isso. Que o Olímpia empatou 1-1, né? Infelizmente, Exato. eu estava em Olímpia, foi o dia que minha mãe faleceu, viu, Juninho? Eu morava em frente ao estádio, e a bola rolando, claro, campo lotado, e eu não fui no estádio aquele dia, naquele jogo 1-1, né? Até um detalhe importante, é aquela nova regra para o goleiro, né? Que começou nesse jogo. Exatamente. Começou nesse Nós jogo. levantávamos a bola, Paulinho, e cabeceávamos para o goleiro. Depois a FIFA vetou. Isso. Foi quando começou nesse jogo aí. Me lembro muito bem, né? E esse time do Olímpia, por problemas da Federação Paulista, para não fazer com que o São Paulo ficasse rebaixado, fizeram um esquema lá, né? E o Campeonato Paulista, primeira divisão, não foi primeira divisão, e o São Paulo disputou. O certo, o São Paulo ia ter disputado a segunda divisão, não esse grupo das equipes que subiram. Então é uma história que o São Paulo conseguiu armar lá dentro da Federação Paulista, né? Infelizmente, né? Dá para fazer um livro, né, Paulinho? Dá para fazer um livro. A gente sabe, conhece das coisas que acontecem nesse futebol brasileiro, né? Infelizmente, o futebol brasileiro que está... daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso daí, que nós já estávamos batendo papo a respeito desse futebol brasileiro que hoje caiu, e as equipes do interior todas estão caindo e com dificuldade financeira. Juninho, depois do Olímpia, você foi para o Japão, né? Exatamente, Paulinho. Durante a minha passagem no Olímpia, eu fui convidado pelo seu Pepe. Você sabe quem é, os nossos amigos internautas estão nos acompanhando. Seu Pepe, que é o Pepe dos Santos, né? O Zé Macia, e me convidou para ir para o Yomiuri, né? Que era um time grande lá que tinha no Japão. Eu tinha uma possibilidade de ficar lá um período maior, Paulinho, porque o Yomiuri já tinha contratado o Davi, um zagueiro do Santos. Então, eu tinha que ir para lá, fazer um bom trabalho e tal. E fomos para lá, eu, a Cláudia e minhas duas filhas. Hoje eu tenho 3 filhos e um neto. Minhas 2 filhas foram com a gente, enfrentamos um Japão assim de peito aberto, vamos que vamos, não é? Chegando, aonde você quer morar? Arruma uma casa aí para mim, que eu chego aí, eu me adapto e tal. E foi uma experiência muito boa, né, Paulinho? Porque a experiência pessoal com relação ao que é o Japão, né? Como que é a vida do Japão, que nós convivemos lá com tudo isso, ficamos 7 meses lá, uma experiência muito positiva para nós, não é? E com os bons resultados profissionais, porque nós somos, eu fui para lá para ser reserva. Já tinha dito claro, seu Pepe, você vai para cá para ser reserva, você vem para cá para ser reserva. Mas eu consegui. Nós disputamos 3 campeonatos. O primeiro campeonato eu fiquei de fora, e nos outros 2 campeonatos nós jogamos e fomos campeões. Foi uma experiência muito boa. E você estava falando da sua mãe, aí nesse período, Paulinho, o meu pai ficou muito doente, você acabou de falar dele aí também lá no início, o tio Nenê ficou muito doente, e eu não tive como conseguir um espaço lá no Japão, que eu tive que voltar rapidamente. E na verdade, foi esse o encerramento da minha carreira, foi dessa forma. Fui 2 vezes campeão lá no Japão. Bom, encerramento como jogador profissional. Aí depois você passou a ser gerente de futebol, coordenador técnico na base, no profissional. Passa um pouquinho, rápidas palavras, disso daí que você foi, gerente e coordenador técnico, as equipes aí, a mais importante que você passou. Isso. Paulinho, eu tive uma oferta para começar a ser treinador na Ponte Preta em 94, no ano da Copa do Mundo. Eu comecei a trabalhar na Ponte, na categoria de base, depois eu fui para a Portuguesa, categoria de base, e da Portuguesa eu fiz um bom trabalho lá, eu comecei a trabalhar com profissionais. Trabalhei no Mojimirim, trabalhei no próprio São José, o time que eu fui vice-campeão, trabalhei no América de Rio Preto, trabalhei no Sampaio Correia. Paulinho, foi lá no Sampaio do Correia que eu vi as Torres Gêmeas cair. Não tem como esquecer, ninguém esquece, né? E trabalhei em vários clubes até que eu cheguei, fui para a categoria de base do Corinthians, né? Que foi uma subida importante na minha carreira. E depois eu fui treinador do profissional do Corinthians também.
fui treinador do Caxias. E nós temos aí eu dei uma imagem parada, aí. Paulinho. Nós... Isso, aí eu dei uma parada aí de você treinador. no Corinthians. No Corinthians como técnico, né? Que é contra o Atlético Paranaense, ó. O time de vermelho que tá às costas ali é o Atlético Paranaense, dirigido pelo Mário Sérgio, viu, Paulinho? Mário Sérgio, grande amigo. Isso, ele mesmo. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Aí, Paulinho. Isso. Quando eu vim para Ribeirão Preto, eu recebi aqui, através da influência do Sócrates, eu recebi um convite para ser secretário de esportes. E eu estava há muito tempo sem trabalhar. Aí eu pesei um pouco, eu estava morando aqui em Ribeirão Preto, pesei um pouco, achei uma oportunidade interessante, e aí praticamente me afastei do futebol, né? Quando eu voltei para o futebol, aí eu já voltei como coordenador de time profissional, de categoria de base e tal, e eu fiz trabalhos no São Bernardo, fiz um bom trabalho aqui no Botafogo, né? Antes de ir trabalhar no Mato Grosso, eu estava aqui, no Mato Grosso do Sul, eu estava aqui no Botafogo. Botafogo foi vice-campeão sub-20, foi terceiro colocado sub-17. Tem alguns jogadores, vários jogadores importantes jogando aí. Esse Vitinho que joga no São Paulo, o Paulinho, o Vitor Bueno, ele nasceu aqui, foi meu jogador. Infelizmente, esse ano agora morreu o Alex, é um garoto que estava em Portugal, formado aqui no Botafogo. Eu fui conversar com o pai dele. O moleque jogava bem, ia para casa e não voltava mais, Paulinho. Ia pro bar, não voltava mais. Eu falei, mas peraí. Entendeu? Então, foi esses trabalhos que eu fiz, até que eu tive a oportunidade de trabalhar no Ivinhema. Aí, eu pedi licença no Botafogo, né? Eu estava lá já há um bom tempo, pedi licença no Botafogo e fui fazer uma experiência interessante aí em Ivinhema, que foi muito interessante, viu, Paulinho? O presidente do Ivinhema, que era o presidente, meu amigo também, foi árbitro de futebol, trabalha lá no Detran, lá em Ivinhema, e eu não consegui falar com ele. Eu ia pedir para ele fazer um vídeo aqui para falar com você, tudo, mas infelizmente eu vou ficar devendo isso aí. Eu vou cobrar dele e isso aí dele, tá? Mas não deu, né? Mas você passou aqui pela equipe do Ivinhema, você sentiu o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que hoje caiu muito, viu, Juninho? O futebol aqui caiu muito, e nós vamos falar sobre isso daí, do futebol brasileiro que caiu em todos os lugares, inclusive no interior de São Paulo, nos outros estados, aqui no Mato Grosso do Sul mais ainda, claro. E nós vamos falar após o intervalo, tá? Vamos fazer mais um intervalinho e a gente retorna. TV Pantanal, padrão de qualidade no ar. A emoção do futebol está aqui. Transmissões ao vivo. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Oferecimento. Poupa Center, na Firmo de Matos, entre Adão Aquino e A13. Restaurante e Peixaria Delícias, Avenida América 936, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gabi Lanches, na Colombo, quase esquina com a 7. Versátil Camiseteria, há 20 anos confeccionando amigos. União, Indústria e Comércio de Limitada. Telefone 67-3378-8800. RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341-4010. Lava Jato, Gaivota Azul, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Ponciano 2095, próxima à Prefeitura. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Retornando com o programa Paulo Mansano Entrevista, hoje estamos entrevistando o Juninho Fonseca, jogador de futebol, técnico, dirigente, secretário, hoje na imprensa também de Ribeirão Preto e Campinas. Juninho, vamos falar agora do futebol do interior. Infelizmente, a gente está sentindo esses campeonatos paulistas aqui do Mato Grosso do Sul,
que não temos nenhuma equipe na C, na divisão B, e nem na A menos ainda. E o campeonato tem que ser feito em 2, 3 meses, por causa do calendário da CBF. Então, o clube, os jogadores jogam 3 meses com dificuldade, os dirigentes. A gente vê o interior de São Paulo com dificuldade. As equipes do interior de São Paulo, daqui, tem que agora com esse Covid, tem que fazer testes semanalmente, caríssimo, é por conta dos clubes. Aqui ainda a Federação do Mato Grosso do Sul, ela está cobrindo esse exame de Covid. Mas em São Paulo, que eu estava informando lá em Olímpia, vai ficar em 37 mil para o Olímpia, esses exames de Covid em todos os clubes. Isso daí está difícil para as equipes montarem. Você vê Rio Preto, que você passou pelo América, aquele lindo estádio que tem o América, abandonado, 4ª divisão. O que você me fala disso aí, do futebol, que hoje nós não estamos tendo mais base no futebol brasileiro? Olha, Paulinho, claramente isso aí é uma responsabilidade dos dirigentes. Em 98, Paulinho, a Lei Pelé teve uma mudança legislativa que passaria a vigorar em 2000. Então, os clubes tiveram 2 anos para tentar se adaptar à nova lei, a essa mudança, ao jogador que termina o contrato, ele vai embora, o clube não tem um passe, teria direito só no começo, que é o contrato de formação. Isso também é uma coisa que atrapalhou muito o desenvolvimento e atrapalha até hoje os clubes menores. Os clubes maiores estão sempre privilegiados, né, Paulinho? Não tem como. Toda vez que você pensa no esporte, não é, aqui no Brasil, você tem os privilégios de alguns clubes. Então, infelizmente, foi isso. Outro fato, esse fato eu acho importante, Paulinho, é essa formação que foi abreviada, não é? Esses jogadores que saem dos clubes e os clubes têm direito de fazer contrato de 5 anos. Quando chega no 4º ano, se o clube não vende o jogador, daí 60 dias acaba o jogador, ele vai embora e é muito bom para o empresário, né? Aí, Paulinho, nesse espaço surgiu o empresário. Esse mais para pior, mais para não ajudar do que ajudar. Sim, ele ajuda o jogador, ele ajuda o atleta. Para o clube, ele pouco se importa, não é? E chegou um momento, Paulinho, que a FIFA apertou as confederações e as suas representatividades com o período de campeonato. Por quê? Porque a FIFA não enxerga campeonato estadual. A FIFA só enxerga e só anota, relata e tira dados dos campeonatos nacionais. Série A, Copa do Brasil, Série B, Série C e da Série D. Então, o que aconteceu? As federações, apertadas em função disso, a CBF aumentou o Campeonato Brasileiro, estendeu o Campeonato Brasileiro para ele ser rentável financeiramente, não é? Para ele ter calendário. Nisso tudo surgiu coisas boas, como o Estatuto do Torcedor, é uma coisa que ainda protege um pouco o futebol. Mas, Paulinho, o aperto, a mudança estratégica dos campeonatos estaduais atrapalhou muito, continua atrapalhando, vai atrapalhar e vai chegar um momento que nós vamos ter 40 clubes do futebol paulista atuando. Então, eu não sei como é que isso pode ser resolvido. O Campeonato Paulista, que é um dos principais campeonatos, esse ano, Paulinho, que você entende bem do Paulista, do Campeonato Paulista, esse ano o Campeonato Paulista vai ser disputado em 70 dias, 56 dias para classificação e depois as fases decisivas. É muito pouco. Então, fica apertado. Os clubes, antes da pandemia, só os clubes grandes estavam produzindo bons jogadores e alguns clubes, Paulinho, eu posso te dizer, alguns clubes estão conseguindo escapar dessa mesmice. É o caso do Novo Horizontino, com trabalho, é o caso do Mirassol, nosso Mirassol lá, que pertence à Grande Olímpia. Os caras gostam que eu falo isso, né, Paulinho? Não é? O Novo Horizontino trabalha com muitos ex-atletas, O Mirassol, com o delegado lá, doutor Hermenegildo e o Juninho, um trabalho bem feitinho. A Ferroviária, um trabalho bem feitinho. O Red Bull, bem feitinho. Mas aí tem a imprensa do energético, né? Tem a empresa do energético, né, Paulinho? Aí tem dinheiro. Enfim, para responder assim objetivamente o que você me perguntou, a tendência é que muitos clubes do interior
irão subir, Paulinho. Ribeirão Preto, 2 lindos estádios. Os 2 lindos estádios. Ribeirão Preto. O Comercial está na 3ª divisão, certo? Não conseguiu subir, né? Isso. Não subiu, está na 3. O Botafogo está na 1, mas também com dificuldades. A gente sabe disso. Isso, na 1, o ano passado o Botafogo, Paulinho, ficou na primeira posição que não rebaixa do Paulistão. E foi rebaixado da Série B para a Série C do Brasileiro desse ano 2021. Você vê a situação. Em São José do Rio Preto tem o Rio Preto na 3 e o América na 4ª divisão. Isso. Se tivesse outra, estaria na 5ª, né? Então, infelizmente, é bem possível. A gente conhece a situação lá de São José do Rio Preto. Uma grande cidade, Ribeirão Preto, uma grande cidade. Agora você imagina aqui no Mato Grosso do Sul, a situação que os clubes aqui estão enfrentando. Muita dívida, perdendo centros de treinamento para a justiça por falta de pagamento de jogadores, devendo o INSS. Então, todos os clubes praticamente do Brasil estão falindo. A tendência realmente, eu já disse isso aí, é acabar. Ou que faça uma nova lei, que esse campeonato volte a disputar com sub-19, sub-20, o que faz na 4ª divisão paulista, sub-23, tá? Que não tem um rebaixamento. Divide o exemplo, o Estado de São Paulo em séries Cafieira, série da Laranja, série como era antigamente, para poder incentivar o campeonato longo. Volta a rivalidade. E com jogadores menores. E a mesma aqui, a coisa aqui no Mato Grosso do Sul. Enquanto continuar trazendo medalhões, jogadores veteranos, aqueles mesmo rodando, e os clubes sem dinheiro, e acaba ficando devendo os jogadores, aí é um problema sério, né? E por isso que eu acredito que a tendência é de diminuir esses clubes. São Paulo, você falou, 40 clubes provavelmente deva ficar, mas eu penso até mais longe, né? Vai cair mais ainda. Criticar por criticar é muito simples, eu não gosto disso. Tem emissoras de televisão, de rádio, que somente critica, eu não. Como eu sou do futebol, e há muitos anos, você sabe, você me conhece, acabou de dizer que me conhecia com 3 anos de idade. Paulinho, nós temos que falar, não discordar, somos cidadãos críticos e temos que indicar um caminho. Temos que indicar um caminho. Então, qual que é o caminho? O caminho é a CBF criar uma constituinte, criar um fórum, criar um debate para que haja condição de todos os segmentos que convivem com o futebol irem lá apresentar suas propostas. As decisões são tomadas só pela CBF e pelos presidentes das federações. O presidente da Federação Paulista, Paulinho, está super tranquilo, porque essa conta aí que você disse agora, de R$37 mil para os clubes da Série A3, rapaz, os caras não vão ter condição de pagar isso. Entendeu, Paulinho? Então, assim, se a entidade majoritária, mandatária, ela não se aproximar do jogo, do campo, do gramado, Paulinho, de saber o que é o viver do atleta, o que é o viver do funcionário, do mordomo, do massagista, do auxiliar técnico, porque nós somos um contingente muito grande. Eles pensam que não, Paulinho. Hoje os clubes disputam o campeonato com 32 jogadores, né? Se você pensar no Campeonato Brasileiro, Paulinho, que meu trabalho é muito em cima do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B utiliza 900 jogadores, entendeu? Então, assim, quando eu fiz a crítica ao empresário, Paulinho, não quero me alongar, mas o empresário fez o quê? Ele simplesmente, Paulinho, ele passa verniz na laranja. Você é do interior, você entende o que é isso. O que é passar verniz na laranja? Eu compro a laranja do produtor, passo um verniz, não mexo com o conteúdo, não mexo com a capacidade adocicada ou não da laranja e vendo a laranja por um monte. Então o empresário, ele simplesmente subiu o preço. Paulinho, ontem eu participei de uma live
dessa que você acabou de dizer, onde que eu trabalho, que o presidente do Guarani disse que a folha de pagamento, folha mensal do Guarani, 750 mil reais, Paulinho. Isso vai acabar com o time do Guarani, seguramente. Vai acabar. Realmente não tem condição. Não tem condição. A grande coisa, assim, o negócio que eu analiso, você pega essa imprensa, essa televisão, esses comentaristas, a meninada nova que está surgindo agora, eles falam que tem que acabar os campeonatos regionais. Mas da onde que vão sair os atletas das revelações? Você mesmo, você saiu da onde? Exatamente. Você saiu de Olímpia, foi para Ponte Preta. A Ponte Preta e o Guarani era um lugar que todos os atletas queriam ir porque davam estudo para os atletas. Se disse que morou lá 9 anos na Ponte Preta. No Guarani era a mesma coisa. Então, os grandes atletas saíam dos clubes do interior. Certo? Aqui no Mato Grosso do Sul, da onde que saiu o Miller? O Miller saiu do Operário de Campo Grande. Isso. Entendeu? E os irmãos dele também, né? Todos, os irmãos, todos saíram daqui. Então, para o que você conhece. Então, está acabando. Hoje não tem mais. Esse é o problema. Por isso que o futebol brasileiro... E quando o menino, como você falou, o empresário vende a laranja lá por um valor grande, ele está vendendo para a Europa. Está vendendo para a Europa. Então, os melhores jogadores hoje do Brasil estão na Europa. O nosso campeonato está fraco, o campeonato brasileiro. O atleta, quando você vestiu a camisa da seleção brasileira, você foi na raça, todo mundo gostou, você vibrou. Hoje, o atleta lá na Europa, ele é convocado na seleção brasileira, ele só vem cumprir. Ele cumpre, perdeu, não está nem aí, pega o avião, vai embora. Não tem mais aquele amor. Eu penso isso daí. E o futebol brasileiro, se não tiver essa reunião, provavelmente tem tudo para ficar lá embaixo. E nós estamos perdendo aquilo que nós temos de melhor, que é o futebol brasileiro, que era o melhor, que hoje já não considero mais o melhor. Paulinho, deixa eu falar rapidamente para você, só fazer uma comparação. A Federação Brasileira de Vôlei, FBV, certo? Esta faz um trabalho perfeito. Perfeito. Cuida do jogador, traz o jogador para Saquarema, faz um estudo, manda o jogador, vai lá no clube, atende o jogador e tal. Por isso que a seleção, por isso que o vôlei, Paulinho, hoje é o esporte que mais medalha olímpica ganha para o Brasil. Isso não é, desculpa o termo, acidente. Isso é trabalho, isso é planejamento, isso é metodologia. Então, poxa, o manancial que nós temos de bom jogo aqui no Brasil, nossa, é enorme, jogadores de vôlei e de futebol. Só que o vôlei, Paulinho, ele é histórico hoje. Passou o judô, passou a vela, passou os meninos do mar lá que ganham um monte de medalha, e hoje a principal ferramenta que nós temos para ganhar medalha olímpica é o vôlei. Por quê? Porque tem um trabalho de categoria de base. Tanto no vôlei de quadra e o vôlei de areia, né? O vôlei de praia. Exatamente. Fala areia, que aqui não tem praia. Vôlei de praia. Isso. E as meninas e os meninos, né, Paulinho? O Brasil, Paulinho, cada ano que o Brasil vai numa Olimpíada, ele traz, no mínimo, 4 medalhas. Não tem jeito, não tem como. É verdade, você tem razão. E aí, aquele simpósio que você falou, que é o que do futebol tem que melhorar. Nós temos que melhorar esse futebol, tem que começar. Agora, a gente tem que conscientizar, porque a imprensa é muito forte também. Nós temos que conscientizar essa meninada nova que está entrando na imprensa, principalmente nas grandes rádios, na televisão, para que mude a cabeça, porque tem que acabar os jogos, os campeonatos regionais. Eu cansei de ouvir isso, eu acho um absurdo. Tem que acabar. Mas vai acabar o atleta. Qual é a oportunidade que esse atleta... Então, todo mundo vai querer participar da categoria de base do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo? Não tem como. Vai ter uma super concentração em cima dos clubes. Os clubes não vão ter como absorver essa carga de pressão que ele vai sofrer. Verdade. Juninho, o tempo está esgotando, o papo está ótimo, tá? E você lembra de mais alguma coisa?
Não, eu na só sua queria dizer um carreira detalhe, que Paulinho, eu passou? sempre digo isso. Tá. O importante que eu digo, que as pessoas me perguntam de talento, de treinamento, de quem tem capacidade, quem não tem capacidade, provavelmente nós temos muitos jovens nos assistindo, ou pais. Meu amigo, se o seu filho gosta de esporte, ofereça o esporte para ele. O esporte que é educativo, Paulinho, que você sabe o que é, que ele é muito bom. Agora, quando você pensar em esporte de alto rendimento, é outra coisa. Vai com calma, tenha paciência, não é? De preferência, a educação estará à frente. Não adianta você criar só o jogador, você tem que cuidar do cidadão, Paulinho, porque o jogador está no cidadão. Primeiro é o cidadão. Então, eu sempre digo isso, Paulinho, que eu acho importante pra caramba, que você me conhece de infância, não é? Sabe da minha formação educacional, minha mãe era diretora e professora de escola. Então, o que eu acho super importante, meu amigo, seu filho gosta de jogar qualquer esporte, leva, ofereça, faz teste, não consegue, tem dificuldade, precisa de uma carteirada, precisa de um amigo, vai tentando até quando der, certo? Agora, se seu filho quer fazer esporte educativo, você pode ter certeza que vale a pena, que o esporte educativo é muito bom. Isso, Paulinho, é uma ferramenta que o Brasil ainda não aprendeu a usar, o esporte como educação. E os governos estaduais, os governos municipais e o próprio governo federal tem que também passar a fazer aqueles jogos escolares que nós tínhamos lá atrás, que até o ano 2000, até 2010 tinha, e foi acabando. Então, tem que voltar com aquela competição que tinha, que todo mundo, você vê esses grandes atletas no vôlei, no basquete, conversa com eles, os mais antigos, eles falam, nós participávamos do JEBs, dos Jogos Escolares Brasileiros. Exatamente. Então todo mundo fala, dali. Hoje não tem mais. Hoje está fraco. Quando tem, é mal organizado. Então tem que começar a partir lá da base. E a escola tem que oferecer educação física para o professor, com professores para o aluno. Sim, capacitar o professor de educação física. Eu não estou falando de um cara ir lá sem ter formação, não. Tem que ter formação. E outro detalhe que eu acho importante, Paulinho. Está faltando cobrar dos clubes grandes. O seu Corinthians tem 35 milhões de torcedores. O Flamengo, que está para ser campeão, tem 35 milhões de torcedores. O que eles devolvem para a sociedade, Paulinho? O que o Corinthians faz para a sociedade brasileira? Não, exatamente. Não faz nada. Não faz nada. Então, tem que ter. Porque vira e mexe o governo dispensa o dinheiro que eles estão devendo, dinheiro INSS, um monte de coisa. Mas peraí, tem que chamar o clube aqui e falar, meu amigo, você vai ter que atender população, você vai ter que dar escolinha de esporte para essa turma. Só queria falar isso, Paulinho. Grande, Juninho. Juninho, eu agradeço muito essa sua entrevista aqui para mim, para o seu amigo, tá? E desejo para você nessa caminhada tua força, muita saúde para você, para os seus familiares, sua esposa, suas filhas, seu neto, eu também tenho um netinho, é a coisa melhor que tem no mundo, é isso, né? É muito bom. Então, é muito bom. Então, a gente agradece muito você, o Valdinei, na TV Pantanal, está de porta aberta para você, viu, Juninho? Paulinho, muito obrigado. Um abração a você, obrigado pelo convite, ao Valdinei, que deu uma mãozinha para a gente aí, super importante, e a TV Pantanal, que nos possibilitou bater esse papo aí, e aos amigos internautas que acessaram o nosso bate-papo aí de 2 olimpienses, hein, Paulinho? Foi muito legal. Viu, Juninho? Só falando aí, ó, nós transmitimos, você sabe, todos os jogos do Brasileiro, agora vai vir Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, a TV Pantanal transmite todas, tá? A gente... é só acessar o site. Me convida aí lá, que eu posso dar um pitaco aí também. Não, mas pode, tranquilo, transmitir um jogo aí, e você ficar de comentarista, é só mandar a imagem para você. Hoje a facilidade está grande entre nós, né? Um abraço aqui para você, tá, Juninho? Um abraço, Paulinho. Um abraço. Muito obrigado. Tá. E acabando essa pandemia, nós vamos nos ver lá em Olímpia, lá no nosso grupo.
Um grande abraço. Ok. Parabéns. E assim, amigos, acabamos de entrevistar o Juninho Fonseca, atleta de futebol, e a próxima entrevista nossa, para a semana que vem, nós vamos entrevistar o Tony Montalvão. Ele está em Portugal, todo mundo conhece aqui do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, porque é um grande empresário e tem muita coisa para falar para nós da atuação dele em Portugal e também para resolver o problema do 7 de Dourados. Um abraço a todos, até a próxima.